quando, em geral, o cidadão fala do despejo e dos problemas do despejo, está a incluir estas. Que os clientes, como sabem, quando a gente diz, não, isto não é um despejo, é uma ação de reivindicação, não, isso não quero, é um despejo, eu quero um despejo. Portanto, esta ação de reivindicação é o que o parente pobre, ninguém acha que tem que fazer nada. E é uma das piores sob vários pontos de vista. Sob dois, pelo menos. Porque, sob o ponto de vista substantivo, é um instrumento processual que se destina a fazer cessar uma situação que eu acho que ainda é mais gravosa do que a do inquilino em incumprimento. Porque aqui nem um inquilino temos. Temos alguém que é um mero ocupante. Pois é mais difícil. A ação... quer dizer, devia haver um procedimento especial, já era incluí-lo aqui no balcão, a ver o que é que isto dava, um procedimento especial para resolver isto. Mas não, temos um processo em que as normas de caráter garantístico ainda são mais fortes do que na ação de despejo. Não se aproveitou também para mexer nisto. Eu acho fundamentalmente, e em jeito aqui de remate final nestas considerações, eu ainda vou dizer qualquer coisa sobre a atuação das rendas. Em jeito aqui de conclusão, eu acho que, sobretudo, a sensação que eu tenho é que, independentemente dos aspectos bons que tem, bastantes, ainda assim, e maus que esta proposta tem, acho que, sobretudo, é uma oportunidade perdida. É uma oportunidade de ir um pouco mais além. Eu sei que estas críticas que as pessoas em geral fazem, e eu também, em situações, às vezes, do outro lado, é um tipo de críticas que às vezes me irritam um bocado, sofrê-las, mas quando que as pessoas falam, podia-se ter feito mais. Está bem, já se fez alguma coisa, e é justo reconhecer que, enfim, quem trabalhou e fez, e encontrou aqui umas soluções. Mas aqui neste caso, eu tenho que fazer esta crítica, porque é um momento, historicamente, estamos a falar de algo que em 120 anos ninguém conseguiu mexer. E não vamos ter, espero sinceramente que não vamos ter os próximos 120 anos, não estaremos cá, mas estão os nossos descendentes, e eu espero que eles não venham a passar por outra situação idêntica com aquilo que tem de má, mas que tem de bom permitir-nos fazer algumas mudanças na legislação que de outro modo não se faziam. E não falo só no arrendamento, falo em muitas outras que se têm feito, algumas modificações que são boas, outras não são tão boas. E, portanto, este momento, não se tendo feito aqui, não se tendo ido um pouco mais além aqui, neste momento, não haverá outra oportunidade. Entrando aqui nos traços gerais da atualização, que eu chamo extraordinária, porque chamava já, a lei não tem esta designação, por isso eu pus em itálico, mas é uma designação que eu utilizei para distinguir da atualização normal, anual, ordinária, embora o NRAU não lhe chame isso, e agora a nova proposta também não. Eu confesso que eu tinha já feito eu tinha os apontamentos de várias coisas, debates que fiz sobre esta parte da atualização e sobre as outras, e hoje de manhã, temos este problema de sempre em fim de prazo, e portanto eu hoje de manhã é que peguei nos apontamentos para refrescar, para ver o que é que ia... E fiquei aterrorizado, porque ao meio-dia, que foi mais ou menos quando eu acabei de ver os meus apontamentos, eu disse, mas como é que eu vou falar sobre uma coisa que eu próprio não consigo perceber? Eu não vou explicar às pessoas, tentar ajudar a perceber uma coisa que é de uma complexidade. E então pensei, só se eu fizer aqui um PowerPoint. Eu não percebo nada disto e, portanto, não sei fazer estas coisas, portanto, foi quase uma estreia. Fiz ali rapidamente, entre o meio-dia e a uma, sei que cheguei uns minutos atrasado. Fiz aqui esta rapidamente, depois não consegui gravar, isto foi uma atrapalhada, teve que se mandar por e-mail para aqui. Pronto. E eu não sei o que é que vai sair dali, aviso já porque nem revi. Mas achei que acho que é mais para me ajudar a mim, porque senão ficava aqui um bocado atrapalhado, porque a complexidade deste sistema é de tal ordem. Bom, já o do know-how é bastante complexo. Eu, aqui logo numa dos primeiros debates que agora na Faculdade de Direito, na Clássica, para a qual fui convidado, e em que se gerou uma grande polémica. Ao princípio, hoje já ninguém diz bem do know-how, mas na altura ainda havia quem dissesse. E depois pediram-me para fazer um pouco as conclusões. A minha conclusão é muito simples. Para mim, uma lei é boa quando é fácil, simples, direta,
de ser entendida pelos cidadãos e aplicada. É má quando não é. Portanto, a minha conclusão é, esta lei tem uma vertente muito boa. É que é muito boa para os advogados. O que eu nunca tinha visto em 35 anos de profissão, nunca me tinham aparecido pessoas a consultar-me como é que eu aumento a renda. Bom, realmente, bem, enfim, claro que as pessoas têm aquela coisa de querer saber a portaria e tal, mas não é isso. Como é que este processo? Bom, explicar a um cidadão médio como é o processo, o que é que tem que mandar nas cartas e depois como é que responde e depois réplica e tréplica e tal, é uma coisa que já aconteceu a todos, com certeza, e é dramático, porque as pessoas não conseguem entender. Bom, eu senti-me um pouco assim hoje de manhã e, portanto, trouxe aqui os traços gerais. Quero fazer um aviso, para além de não saber se vai aparecer alguma coisa depois disto, queria fazer uma advertência que é, não estão aqui todos os aspectos tratados, estão os aspectos essenciais, aqueles que me pareceram essenciais. Há depois umas daquelas exceções e umas coisas que não vão aparecer aqui. Não funciona, pois. Funciona. Portanto, numa óbvia divisão entre a natureza dos contratos habitacionais ou não habitacionais, a natureza que se mantém vem do know-how que inovou nesta matéria e agora se mantém, nós vemos que fundamentalmente há aqui 4 traços fundamentais a ter em conta, que aliás já existiam mais ou menos assim no know-how. Em primeiro lugar, é a iniciativa do senhorio, isto é, nada disto há. Nada disto, não há aqui nada que seja oficioso, nada que seja... tudo tem que partir da iniciativa do senhorio. Portanto, a iniciativa do senhorio desencadeia qualquer destes processos. Se ele nada fizer, nada acontece. Essa iniciativa parte de uma comunicação obrigatória, escrita, com requisitos de ordem formal e substancial, e depois, a partir daí, desencadeia-se um procedimento que é quase, de facto, um procedimento de articulados, é quase um procedimento é por isso que eu digo que, de facto, para os advogados foi muito bom, porque hoje em dia é preciso, há aqui um novo processo, que para aumentar a renda é preciso patrocínio forense, e o inquilino também é melhor que arranja advogado, porque depois isto tem os patos, isto é fantástico para nós. A resposta do inquilino, e aquilo que eu chamei, está ali em itálico, a réplica do senhorio, portanto, isto retrata mais ou menos, em traços muito gerais, o que são os passos que são dados. Passando para uma concretização um bocadinho mais, afinando aqui a vista, temos os requisitos substanciais da comunicação do senhorio, e nesses temos claramente conteúdos nessa comunicação de 2 tipos. Temos o conteúdo informativo e temos o conteúdo probatório. Já era assim no regime anterior do know-how, em parte. Pelo menos já havia também um conteúdo informativo obrigatório ou facultativo e um probatório também que tinha que ser respeitado. Agora mudaram aqui, mudou o tipo de informação que é prestada. Portanto, o senhorio, basicamente, vai ter 4 elementos que tem que fazer constar da comunicação. São eles o valor da renda pretendida, portanto, a proposta de aumento de renda, o tipo de contrato pretendido, a duração do contrato e a identificação e explicação, naturalmente, com a devida justificação, do valor do locado nos termos do artigo 38 do Código do IMI. Por outro lado, acresce que há um conteúdo de natureza, há um elemento, não será bem um conteúdo, é um elemento de natureza probatória que deve ser enviado e que tem a ver com o 4º dos 3 elementos de informação que eu referi, o valor do locado, e que é a cópia da caderneta predial. Quanto à resposta do arrendatário, temos também requisitos de forma, temos um prazo estabelecido de 30 dias. Evidentemente que estas comunicações têm que cumprir os mais requisitos, enfim, isto é verdade também para a do senhorio, naturalmente, do artigo 9º.
E o que é que temos de requisitos substanciais para a resposta? O inquilino vai ter três opções, três respostas alternativas possíveis, passíveis de ser dadas. Vai ter que dar ou não, é facultativo, duas informações, dois tipos de informação complementares, e vai também ter que juntar elementos de natureza probatória. As opções do arrendatário são basicamente as três que estão ali indicadas. Ele aceita o valor da renda proposto e pronuncia-se sobre o tipo e duração propostos. Eu aqui chamo a atenção para um aspecto que penso que é uma falha em termos de técnica legislativa, que graças a Deus esta proposta tem bastante menos do que o know-how, que enfim, é um case study de errada técnica legislativa e redação de português e tudo mais, do meu ponto de vista, há aqui uma falha, não sei se dá a ideia que isto foi acrescentado depois, provavelmente o projeto foi feito, pensado na proposta de valor, e depois surgiu a questão de que há o tipo e a duração. E então, a lei, a proposta, o que diz é que ele se tem que pronunciar. Não sei porquê, não utiliza o mesmo tipo de expressões, isto claro que vai dar discussão, não é daquelas coisas que o Sr. Albertina já está ali a sorrir, certo, concorda comigo, porque não se percebe porque é que não se diz simplesmente que tem que aceitar o tipo, a duração ou o valor propostos. Aceitar ou não aceitar, naturalmente, mas não, diz que tem que se pronunciar. Depois a outra hipótese é opor-se ao valor da renda. Portanto, ele aceita ou opõe-se. E depois, também nesta alternativa, a lei é expressa a dizer que, em ambos os casos, tem que se pronunciar sobre o tipo e duração propostos. Sinceramente, não atinjo a razão de ser desta diferença, em termos de técnica legislativa, desta diferença que aqui aparece. E depois, por fim, pode fazer algo que já podia também no atual regime, que é denunciar o contrato, coisa que não penso que tenha havido um único caso. Quanto às informações e elementos de caráter probatório que o arrendatário tem que indicar. Bom, ele pode indicar, em primeiro lugar, o facto do rendimento do seu agregado familiar, o rendimento, enfim, daquele... já sabemos o RABC, que é um conceito que já vem do know-how, se for inferior a 5 RMNAs, isto é uma nova, isto é engraçado, porque é engraçado, nós na faculdade não estudámos, não havia, nessa altura não havia, no meu caso já foi há muitos anos, não havia estes conceitos, estas coisas modernas, que é os conceitos jurídicos chamarem-se RABC, ou RABC, ou remenar, mas enfim, é sempre interessante, porque eu cada vez que eu sempre que passo por uma norma com estas coisas, ainda rio olhava aqui. Bom, e nesse caso, ele tem que juntar o comprovativo do passado pelas finanças, que naturalmente comprova essa afirmação, ou então mantém-se uma coisa que também já vinha do know-how, embora tenham trocado os artigos todos onde isso está agora, não é? Mas está aí alguns. Mantém-se a obrigação de, se não tiver ainda o comprovativo no momento em que vai fazer a comunicação, junta um comprovativo de que requereu atempadamente e não lhe foi ainda passado, e depois tem um prazo, salvo de 15 dias, para o juntar. O outro aspecto é o também já nosso conhecido, que já vem do know-how, da idade igual ou superior a 65 anos, ou grau de incapacidade superior a 60%, naturalmente com o respectivo comprovativo também, não há grandes novidades aqui. Há duas limitações que me deixaram perplexo e que eu não vou esclarecer nada, vou esperar a que a distintíssima Assembleia me explique a mim o que é que isto quer dizer, porque admito que alguém já tenha conseguido perceber, que é as consequências desta informação do arrendamento, não é bem, não está muito rigoroso ali o limite, a eficácia das informações, as consequências provenientes dessa informação dada pelo arrendatário, no caso da idade, é que inexiste no caso em que se verifique falta de residência permanente. E aqui temos restaurado o conceito do Código Civil de 1967 da residência permanente, que foi desprezado pelo legislador do know-how. Portanto, vamos voltar a ter jurisprudência sobre este conceito. Ou, sou da hipótese,
Nos casos em que exista essa falta de residência reconhecidamente, ou seja, o inquilino assuma que não reside, mas que exista simultaneamente ou alternadamente uma daquelas duas causas também já nossas conhecidas, vem aliás do Código Civil na relação original de 1967, que é a força maior ou a situação de doença. A falta de resposta tem um efeito, que eu chamaria de combinatório, e que é a aplicação do novo regime contratual e da nova renda a partir do primeiro dia do segundo mês posterior ao final do prazo da resposta. Aliás, esta solução do primeiro dia do segundo mês tem uma aplicação quase artigo sim, artigo não, a certa altura. Só o que difere, e chamamos a atenção para isso, é o momento a partir do qual se considera esse segundo mês e esse primeiro dia, porque umas vezes é o prazo de resposta do inquilino, outras vezes, noutros casos que estão aí, conta do momento da recepção pelo senhorio da resposta que o inquilino enviou. Nas consequências que podem ocorrer a partir da resposta, temos a situação de aceitação total da proposta. Eu chamo a atenção aqui para a aceitação total, porque, mais uma vez, vemos aqui um desajustamento em termos de redação e de técnica legislativa relativamente à questão do tipo e da duração do contrato. E, portanto, esta situação de se aplicar logo é uma situação em que tem que ter havido aceitação por parte do inquilino, e essa aceitação tem que ser expressa, deduz-se ao contrário do regime que vem a seguir, embora não esteja lá dito. Tem que ser expressa. Isto é, o inquilino tem que dizer: eu aceito este valor, aceito o tipo de contrato que me está a propor e aceito a duração que me está a ser proposta. E, nesse caso, entra em vigor imediatamente. Se houver uma situação de aceitação da renda sem aceitação expressa, isto é, o inquilino pronunciou-se, vai-se lá saber o que é que o legislador queria dizer com isto, pronunciou-se, disse qualquer coisa, não sabemos se aceitou ou não, mas não aceitou expressamente, o que vai ser objeto de inúmeras jurisprudências que Vossa Excelência irá com certeza ter que decidir. Bom, então vamos ter a situação que é a nova renda é aplicada, porque houve aceitação do valor, mas a lei determina que, na falta de acordo, o contrato é um contrato de prazo certo e duração de 5 anos e vai aplicar-se a partir do primeiro dia do segundo mês, a contar da recepção pelo senhorio da resposta enviada pelo inquilino. Depois pode haver a situação de oposição quanto ao valor, também aqui aparece como um acrescento, oposição ao valor, ao tipo, mas depois a lei diz e ou à duração, e eu aqui ainda fiquei mais baralhado, porque já não sei se temos que distinguir aqui, quando aceita o valor, aceita o tipo, não aceita a duração, enfim, não sei. E em que haja uma conta proposta. Portanto, o inquilino pode dizer: eu não aceito esse valor, naturalmente é o que vai acontecer na maioria dos casos, não aceito esse valor, também não aceito essa duração, quero uma duração de X, quero um tipo de contrato diferente, quero um valor diferente. Bom, e haverá lugar à réplica, aqui entre aspas, naturalmente, que isto é por graça, porque não há, naturalmente, a lei não lhe chama réplica, mas é a resposta à resposta do locador. Há uma outra situação, que é a situação em que haja oposição quanto ao valor, mas não haja contraproposta. Pode acontecer que o inquilino diga apenas não aceito, nada disso, mas não faz a contraproposta contra o valor, quanto ao tipo ou duração, não se diz nada nesta norma, não sei muito bem o que é que se vai concluir. Então aqui o que é que a lei diz? Que se vai presumir que o valor contraproposto é o valor vigente. Portanto, é o valor que o inquilino está a pagar. Quanto ao passo seguinte, que é a resposta do locador à resposta do inquilino, temos a situação, obviamente, do silêncio, e ali a lei diz que a aceitação, esse silêncio é tido como aceitação da contraproposta do valor. Mais uma vez, o tipo e a duração, ficamos sem saber o que é que aconteceu no intervalo entre os artigos. Esqueceram-se daqui do tipo e da duração. Mas, enfim, admitirei que eventualmente se considere que o silêncio possa vir a significar, lá está, vamos ter lá a jurisprudência, com certeza, possa significar uma aceitação por parte do senhorio relativamente às três situações: valor, duração e tipo.
Depois há a aceitação expressa do valor da contraproposta, isto é, temos uma situação, enfim, em princípio não controversa, de valor, tipo e duração acordados. E, mais uma vez, temos a aplicação a partir do primeiro dia do segundo mês. Depois temos a aceitação do valor, também pelo inquilino, do valor proposto pelo inquilino, portanto, a aceitação pelo locador do valor proposto pelo inquilino, sem acordo quanto ao tipo e duração. E então, mais uma vez aqui, temos a solução legal subsidiária supletiva do contrato de prazo certo com 5 anos de duração. Pode haver também a não aceitação da contraproposta, e então aqui as coisas vão se complicar um pouco mais, porque temos então duas hipóteses com uma quantidade enorme de ramificações, consoante depois as situações, do rendimento e da idade e tudo isso. Uma é a denúncia do contrato, com o pagamento dos 5 anos da chamada indemnização, designação do meu ponto de vista tecnicamente incorreta, mas é como ela lhe chama, que são 5 anos de renda mensal calculados ao valor médio da renda proposta e da contraproposta pelo inquilino, ou a atualização da renda através do sistema do código do IMI, do valor patrimonial, com uma mudança do regime simultâneo. Aqui há uma novidade, porque, como sabem, no know-how, esta atualização do código do IMI, do código, isto é, do know-how, mas com base no código do IMI, não levava à mudança de regime, designadamente tipo e duração do contrato, e agora leva. E passamos a ter o contrato de prazo certo e de duração de 5 anos. Os efeitos da denúncia do senhorio, pois, naturalmente é o final do contrato, nos 6 meses após a comunicação, 1 ano em certos casos excepcionais. Os menores, creio que também os menores de 26 anos que estejam a estudar, a solução idêntica à que hoje consta da disposição transitória da transmissão por morte do inquilino. A entrega, em qualquer dos casos, é no prazo de 30 dias e a renda que deve ser paga durante esse período será a renda vigente ou a que tiver sido proposta pelo arrendatário, se ela for mais elevada. Pois há aqui uma outra coisa para a alegria dos tribunais, que é o agravamento da indemnização e que é suscetível de dar várias discussões muito interessantes, designadamente discussões em que vai ser preciso o tribunal chamar um perito matemático. Então temos que, em traços gerais, eu não aprofundo porque tenho medo até de dizer asneiras, o dobro, há um agravamento da indemnização que será, no caso de a conta proposta ter um valor inferior a 10%, ser menos de 10% do que a proposta de renda do senhorio, haverá um agravamento e, portanto, será o dobro da média e não a média. E será 50%, se essa diferença não for de 0 a 10, ou de 0,1 a 10%, mas de 10,0001 a 20%. Depois temos as outras situações especiais, que são aquelas em que temos o rendimento, a comparação do rendimento do agregado familiar, isto está enganado, não é superior, é inferior. Inferior a 5 remenais. Peço desculpa, foi aqui uma falha. E, portanto, nesses casos há uma dilação de 5 anos para a aplicação do novo regime, a contar da resposta do inquilino. Entra-se num regime transitório em que o máximo de atualização é 1/15 do valor do locado calculado nos termos do código do IMI, mas sempre com estes máximos que depois aparecem, 25% do RABC ou 10% no caso de haver um rendimento do agregado inferior a 500 euros por mês. Fim do período transitório, vai-se aplicar o regime normal com duração de 2 anos, se não houver acordo noutro sentido. As consequências da idade dos 65 anos são parecidas, portanto, é algo de semelhante àquilo que vimos atrás. E, finalmente, para os não habitacionais, a diferença fundamental, há outras diferenças, mas, enfim, a grande diferença está na invocação pelo inquilino da qualidade de microentidade.
Mais uma vez temos aqui, se não houver alteração parlamentar à proposta, temos aqui matéria para os advogados, os juristas se distraírem e providenciarem abundante jurisprudência. É que agora fala-se num estabelecimento aberto ao público. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se for um escritório já não é microempresa? E quer dizer que se for um armazém não aberto ao público, mas que fizer parte de uma empresa que tem, noutro sítio tem instalação, é uma microentidade ou não é? E contam os empregados da empresa ou só os do... Porque depois temos, além desta coisa do estabelecimento aberto, temos as duas condições que são cumulativas para que se verifique esta situação, que são duas das três que vêm enunciadas. O balanço e o volume de faturação, que não podem ser superiores, tanto um como o outro, a 500 mil euros, e o número médio de empregados, que não pode ser superior a 5. Esta coisa do número médio de empregados também me suscita aqui, não sendo eu matemática, acho que vamos ter casos com 4,75 empregados, ou 3,22. Não sei muito bem como é que estas contas vão ser feitas. Bom, nesta situação, a consequência que temos vai ser a aplicação do know-how passada para 5 anos depois. Há uma aplicação também do regime do Código do IMI, com a especificidade de esta situação não poder ser invocada segunda vez quando, 5 anos depois, houver então a aplicação do regime do know-how e, nesse caso, não havendo acordo, também com um contrato com a duração de 2 anos. E muito obrigado.